Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus queridos homens do terço, as mulheres, todas as famílias do Brasil todo que nos acompanha através da Canção Nova e de todo o sistema de comunicação da Canção Nova. Neste Kairos 2026, saudações a todos os homens do terço no Brasil. Alguns andaram mandando uns pequenos tips. Padre Vandemir, lembra de nós aí quando o Senhor estiver falando. E eu quero enviar saudação para Jesusmar, Novo Progresso do Pará. Lá na outra ponta do Brasil, eles olham para nós lá ao sul, nós somos o pé do Brasil. Então eles são a cabeça do Brasil. Saudações para ele, porque foi uma das irmãs aqui da comunidade Canção Nova, disse, o meu irmão, e ele está indo no Terço dos Homens, numa cidade bem pequenininha lá no Pará. Falei, qual é essa cidade? Novo Progresso. Também, gente boa, nós queremos enviar saudações para o pessoal de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, o Terço dos Homens está crescendo fortemente. Pessoal de Brasília, que está presente aqui conosco. São Paulo, Jaraguá, que já foi mencionado, todos sejam bem-vindos. Feira de Santana, para a coordenação diocesana do Terço dos Homens. Olinda, Recife, Bagé, na outra ponta do Brasil, Rio Grande do Sul. Belém do Pará, para o nosso bispo Dom Júlio, para a coordenação diocesana, um lindo trabalho que estão fazendo lá. No Círio de Nazaré, os homens do terço montaram um barco para participar da grande festa. Tinha mais de 500 homens neste barco. Então, todos sejam saudados no dia de hoje, porque o que nos une aqui é esse instrumento, é o terço. Não somente nos une aqui na Canção Nova, no nosso Kairos, mas une todos nós no Brasil todo através do Terço dos Homens. Esse instrumento aqui nos leva a Nossa Senhora. Nossa Senhora nos leva ao seu Filho Jesus Cristo. Todo esse trajeto, todo esse caminho que fazemos é porque nós queremos cada vez mais estar próximo do nosso Salvador. Que Ele dê sentido para nós, que Ele dê sentido para a nossa vida, que Ele dê sentido para a nossa existência. E hoje, nós, com o terço na mão, nós queremos dialogar com a vida, essa vida diária que nos toca a viver como terço. Essa vida diária que a gente quer viver com heroísmo, com sabedoria. Essa é a santidade que Nossa Senhora pede para cada um de nós. Viver com sabedoria, dialogando com a vida. E tem uma passagem no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 2, 10, que diz assim: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Gente boa, a fidelidade, o Flávio estava falando aqui na adoração, né? A palavra de ordem é fiel, fidelidade. Essa palavra hoje está como que fora de moda, está como que desatualizada. Ninguém quer ser fiel. Ademais, fiel até o fim. Não é fiel no momento, até o fim. E recebereis a coroa da vida. Essa aqui não é uma promessa do Padre Vandemir, mas é uma promessa de Deus, através das Sagradas Escrituras. A fidelidade. E hoje Nossa Senhora pede para nós essa fidelidade. Sermos fiéis e sermos heróis. Que tipo de herói? Herói da fé. E qual é o instrumento da nossa batalha, da nossa guerra, podemos dizer? É o rosário. Esse instrumento tão simples, tão modesto, mas por detrás existe muita riqueza, muita teologia, muita sabedoria. E por isso que os papas, os últimos papas, têm incentivado fortemente a oração do terço. No ano passado,
né, dois grandes personagens que usaram o terço como instrumentos. Né, receberam também as suas honras, receberam a sua coroa. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Foi João Lispo Sobon, que a igreja tornou venerável, e também, me fugiu o nome agora, de Pompeia, Bartolo Longo, alguém me soprou, padre Bartolo Longo. Bartolo Longo. Este homem, ele foi um advogado, um homem da vida, um homem do trabalho. Mas em um determinado momento, Deus tocou no coração de Bartolo Longo, um advogado. E ele começou a movimentar através do terço a construção de uma igreja e a transformação da cidade dele, que se chama Pompeia, na Itália. Ele foi beatificado no ano passado. Deusdência também, outro grande símbolo, um homem brasileiro, João Luiz Possobon, um diácono permanente. Ambos com a arma na mão. Qual é essa arma? É o terço. Quantas vezes nós, homens do terço, temos, às vezes, vergonha de empunhar esta arma, de carregar no bolso? Dizia Dom Gil, nosso bispo de referência para o terço dos homens, eu quero que todos os homens do terço carreguem durante todo o ano o terço no bolso. Ademais, vou convocar que neste ano 2026, cada homem do terço compre outro terço e dê de presente para um homem que não tem o terço. Esse convite de Dom Gil eu transmito para vocês, todos os que estão nos acompanhando através desse programa, de assumir essa missão. Comprar um terço é baratinho e dar para um homem do terço. Compre um terço e pague, não pague a cerveja, nem a cachaça. A coroa da vida virá. Você levará mais um homem para o encontro com Nossa Senhora, para o encontro com Deus, com um gesto tão simples. Entregar um terço para outro homem. E o terço, gente boa, ele é a força da oração masculina. Eu não estou inventando aqui. Há mais de 30 anos nasce desde o Nordeste esse movimento forte que é o terço dos homens, com algo tão simples. Por quê? Porque o homem é simples. O homem não é complicado para rezar. O homem não gosta de grandes homilias, grandes discursos. Espero que o meu aqui não seja grande. O homem gosta de coisa simples, pequena e prática. O terço é isso. É uma oração muito profunda, simples e prático. E por isso que está conquistando os homens, a simplicidade. E esta simplicidade da oração que tem transformado homens, tem levado homens à conversão. E isso, gente boa, é obra de Nossa Senhora. É Nossa Senhora que está agindo em pleno século XXI. Não somente no Brasil, o terço dos homens, ele cada vez mais cresce mundo afora. Paraguai veio fazer uma visita a Rio Grande do Sul no primeiro encontro internacional do terço dos homens. E aí nós percebemos como a Mãe de Deus está conquistando os corações dos homens na igreja e não somente no Brasil. Nós somos chamados a esse heroísmo, gente boa. Hoje, a santidade, ela chama por um heroísmo. João Luiz Possobon, ele dizia, fidelidade, fidelidade, mors sola. Fidelidade por fidelidade até a morte. Eu creio que talvez ele usava essa passagem bíblica que nós acabamos de escutar. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O heroísmo que somos convidados não é o herói que a gente vê na televisão ou nos quadrinhos de desenho,
que é o herói forte, o herói que ganha todas. Não é o herói que se faz os músculos nas academias, ou o herói da internet que ganha os likes. Não são esses heróis. O herói que nós falamos aqui é aquele que vive com radicalidade a sua fé. Vive com radicalidade o seu amor a Nossa Senhora, o seu amor a Jesus Cristo. E ele é perseverante nessa radicalidade. Hoje, a gente tem tantas propostas diárias de coisas, uma mais interessante do que a outra. E nós esquecemos da perseverança, da fidelidade. A gente começa a mudar de um lado para o outro. E às vezes chega o final do dia e dá aquela sensação de vazio. Peregrinei por todos os oferecimentos da internet, por todas as possibilidades, e chega o final do dia e dá um vazio. Estou em nada. Aonde é que nós vamos encontrar essa fortaleza para a nossa vida no dia a dia? Mesmo diante de todos esses oferecimentos, nós vamos encontrar em Deus, em Jesus Cristo. Ele é que nos dá a esperança, que nos dá a fortaleza interior. A pluralidade de escolhas nós vamos ter cada vez mais. E vamos ter uma sensação de vazio, uma sensação meio perdida nessa realidade. A pergunta é, aonde está o teu porto seguro? Aonde está esse porto que você vai com o teu barquinho e amarra ali? Aqui é meu porto seguro. Pode vir ondas, ventos, mas aqui está amarrado o meu barquinho. Essa é uma pergunta para cada um de nós, homens do terço. Eu quero convidar aqui o padre Vitor Possetti, porque ele vai nos falar deste homem que eu acabo de citar aqui, e ele tinha aonde amarrar o seu barquinho. Ele enfrentou desafios, incompreensões, palavra bullying que sai moda, naquela época não existia também. Ele se torna para nós um exemplo de como o terço transforma. Transforma a vida dele, pessoal, a vida laboral dele, a vida de família e também a vida social. Por favor, Padre Vitor Possetti, ele é o postulador da causa de beatificação de João Luiz Possobon e responsável também pela pastoral deste diácono. Por favor, Padre. Bom dia. Então, o Padre Vandemir pediu para dizer um pouco sobre esse homem, então, que foi declarado venerável, brasileiro, que foi declarado venerável dia 20 de junho de 2025, né, ano passado, declarado venerável pelo Papa Leão, que é esse brasileiro chamado João Luiz Possobon. Alguns receberam agora aí também um folhetinho, né, com a foto dele, contando um pouco a história desse venerável homem. Venerável é um homem que é exemplar, é um homem que é inspirador para a nossa vida de fé, que viveu as virtudes num grau heróico, como o padre vinha contando, o heroísmo da fé, o heroísmo da esperança. Então foi um homem que viveu de modo exemplar e por isso é inspirador para todos os homens do terço, porque João Possobon foi um pai de família, pai de 7 filhos, nascido no Rio Grande do Sul, foi um homem do terço, depois transformado, né, feito em diácono permanente, e esse homem, então, serve também de modelo e exemplo. Lá no Paraguai, como o Padre Vandemir vinha dizendo, o terço dos homens está crescendo cada vez mais, e eles já têm o João Possobon, um brasileiro, como um inspirador, como uma espécie de padroeiro ali no Paraguai. Alguns aqui estiveram na Romaria Internacional que teve em Santa Maria e viram como aqueles homens amavam tanto a esse homem brasileiro, que vem sendo apresentado para a Igreja do Brasil como um modelo, um exemplar que nos ajuda a seguir o caminho de Cristo como homem do terço. Ele nasceu na roça, trabalhou na roça,
veio para a cidade de Santa Maria para viver, foi casado uma primeira vez, sua primeira esposa morreu de tuberculose, teve um segundo casamento, 7 filhos, comerciante. Ele diz que ele era um homem cristão, católico comum, ia na missa aos finais de semana, rezava em casa com sua família, mas ele dizia que algo lhe faltava, algo lhe faltava. E ele teve um profundo encontro com nossa querida mãe, no santuário de Xanxta, no santuário da Mãe Rainha, e esse encontro foi tão transformador para ele, que ele decidiu, a partir dali, com a graça de Deus, a não só viver como um bom católico, que já é muito difícil, mas a buscar viver heroicamente a fé. E ele encontrou a grande força, o grande sustento, ele dizia que era um alimento para a sua vida de fé, no Santo Terço. Ele participava da Santa Missa, participava das confissões, e o Santo Terço ajudava ele a viver no dia a dia, mesmo quando ele não estava dentro da missa, queria viver a vida inteira, cada momento, na força do Santo Terço, em conexão com Deus. Então se transformou num grande homem do terço. Em primeiro lugar, por ser um homem que rezava o terço. Tem homens do terço que rezam o terço só quando está no grupo. O Padre Vandemir fez um convite, levar o terço no bolso. Que coisa boa a gente poder ter o terço conosco, para rezar sempre, para sempre nos recordar de Deus. João Poçobon foi um homem que rezava o terço. Primeiro ele fez o propósito de rezar 1 vez por dia. Depois o propósito de rezar 3 vezes, 7 vezes, 11 vezes, e chegou ao propósito de rezar 15 terços por dia. Ele falou que não era uma promessa, porque ele não queria rezar por obrigação, mas porque ele queria, porque ele sabia que fazia bem, que alimentava o seu dia. Um homem que rezava o terço. Não fugia do mundo para rezar, rezava no meio do mundo. Quando ia caminhando para a Santa Missa, rezava o terço. Quando ia caminhando para o seu apostolado, para o trabalho como comerciante, rezava o terço. Quando trabalhava na lavoura, no quintal de sua casa, ele tinha uma enxada, com 5 riscos na enxada, 5 ranhuras. E enquanto ele trabalhava, era 5 Ave Maria para baixo, 5 Ave Maria para cima, e enquanto trabalhava, rezava. No espírito de oração, há vários momentos do seu dia a dia. Um homem que rezava o terço. Mas não só rezava, senão que ele foi se transformando num apóstolo do Santo Terço. O terço foi tomando conta da vida dele e ele foi se transformando nesse grande apóstolo. Ele recebeu, em 1950, uma imagem de Nossa Senhora, mais ou menos como essa, um pouco maior. E ele recebeu a incumbência na igreja, na paróquia onde ele participava, no santuário, de cuidar que essa imagem visitasse de casa em casa para que as famílias rezassem. Mas ele, rezando o terço, chegou à conclusão: Deus pensou no meu pensamento, porque o terço era como um diálogo com Deus. Deus pensou em meu pensamento que eu devia rezar o terço junto, levando a imagem nas famílias. E ele começa a fazer isso. Visita uma casa com a imagem de Nossa Senhora e reza o terço com aquela família. E ele percebe que as famílias vão se unindo, rezando o terço, que as pessoas que não tinham sido batizadas começam a se aproximar da igreja. Na visita na família, ele descobre que alguém não foi casado ainda na igreja, e ele faz esse novo impulso para a família participar da igreja, e ele começa a ver frutos. Então ele vai dizer assim: Deus ia apontando o dedo, a Mãe Rainha ia dirigindo, o Espírito Santo ia iluminando, e o burrinho se colocava a caminho. Ele se chamava o burrinho de Maria. Então ele pegava a Nossa Senhora e Jesus, colocava nas costas, como o burrinho que levou Jesus e Maria ao Egito, colocou nas costas e ia visitando as famílias, ia visitando as escolas, rezando o terço com as crianças, ia visitando os hospitais, rezando o terço com os enfermos, ia visitando os presídios, levando Jesus e Maria e rezando o terço com aqueles que estavam presos, levando a esperança, rezando o terço sem medo, com coragem, porque foi impulsionado por Deus. E assim ele foi vivendo como um grande apóstolo do Santo Terço. Quando ele foi rezar terço numa comunidade de pessoas muito pobres, Deus pensou em seu pensamento enquanto rezava, a importância de construir casa para quem não tinha onde morar. Então esse homem do terço, dando sim, vivendo a fé de modo prático, foi construindo com seus amigos, com os homens de seu grupo, 14 casas para quem não tinha onde morar. E assim o Santo Terço foi abrindo caminho. Um homem do terço porque rezava e porque foi um apóstolo do terço. E morreu em 1985,
a caminho do santuário, a caminho da Santa Missa, rezando o terço, dizendo as Ave-Marias, dizendo agora e na hora de nossa morte. Ele dizia: se me encontrarem morto pelo caminho, saibam que morri de alegria, porque morri junto com Deus, porque morri junto com Maria. E ele dizia: a minha morte vai ser passar dessa vida para entrar na vida, com V maiúscula. Então, meus irmãos, e com isso termino essa breve fala sobre esse homem, convidando a que conheçam mais, porque o que nós falamos até pode incendiar um pouco o nosso coração, mas os exemplos arrastam, e por isso a igreja proclama veneráveis. Então o processo de beatificação dele avança, provavelmente ele seja um dos próximos beatos da igreja, e um brasileiro, o homem do terço. Só para terminar, quem tem um terço na mão, pode pegar por gentileza. Veja que o nosso terço começa em Cristo e em Cristo termina. Começa em Cristo e em Cristo termina. Na igreja, aquilo que não nos leva a Jesus, não serve. Não serve. O terço é uma oração que serve e muito, porque através dele a Mãe de Deus vai nos conduzindo a Jesus. O João Possobon disse o seguinte, que rezando o terço, a Mãe de Deus ia acolhendo ele no coração de Jesus. Que rezando o terço, a Mãe de Deus, implorando o Espírito Santo, foi transformando ele em Cristo. Foi transformando ele em Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 13, vai dizer isso. Quando vamos rezando de glória em glória, nós vamos sendo transformados naquele que contemplamos. Vamos sendo transformados mais em Cristo, ao modo de Cristo. E rezando o terço, ele foi se sentindo com coragem, com força, enviado para ser instrumento de Jesus, de Maria e do Santo Terço no meio do mundo. Perguntaram para ele, porque ele tinha pouco estudo: João, o que o senhor fala quando visita a casa do povo? O senhor tem pouco estudo. O que o senhor fala quando o senhor visita os seminários e vai lá falar para os estudantes de padre, né? O que o senhor fala? O senhor tem coragem? Ele falou: é muito simples, eu não preciso dizer nada. Porque só o sacrifício de ir lá e rezar junto já diz muito. Quando eu visito alguém e rezo junto com aquela família, isso já diz muito. Eu lembro de um homem do terço que estava no luto, porque tinha acabado de perder sua esposa, e que todos os homens do grupo foram rezar com ele lá no velório. E no final ele veio dizer, ele deu o testemunho dele: esses meus irmãos vieram aqui e não me disseram nada, só me deram um abraço e rezaram comigo. E isso disse muito para a minha vida. Então, meus irmãos, sem medo e sem vergonha nenhuma, vamos seguir em frente como homens do terço. E o exemplo do João Possobon também nos arrasta. Padre Vitor, os homens, ontem, Dom Gil estava comentando, eles temiam vergonha de carregar o terço. E por isso que ele convocou, comprar um terço e dar um terço para os homens. E o homem é meio envergonhado. E porque o homem pensa, vão chamar eu de burro, de piedoso, então ele esconde tudo, né? Porque o homem é meio tosco. E você acabou de falar aqui que ele era o burrinho de Nossa Senhora. Por que ele é o burro de Nossa Senhora? Justo quando a gente não quer ser burro, né? O que aconteceu aí? É interessante, o João Possobon foi considerado incapaz por muitos. Foi considerado incapaz quando tentou participar de um seminário para ser padre. Foi considerado incapaz para o exército, porque tinha problema de vista. Foi considerado incapaz por muitas pessoas que viam ele como um homem muito simples. Mas ele vai dizer o seguinte: mas Deus e a nossa querida mãe, na sua infinita bondade, não me considerou incapaz e me confiou uma grandiosa campanha. E ele fala que é como se a Mãe de Deus tivesse olhado para ele e falado assim: de todos esses homens sábios que tem aí, eu vou pegar esse que é meio abobadinho, ele usa a palavra abobadinho, vou pegar esse porque ele vai fazer o que eu quiser. Ele vai ser aquele que vai fazer o que eu quiser. E o João vai dizer assim: se muita gente acha que eu sou burro, então eu vou ser o burrinho de Maria. E vou levar Jesus e Maria para muitos lugares. E esse homem, tão humilde, tão pequeno, ele se dizia o pobre diácono João Luiz Possobon, foi escolhido por Deus para confundir os sábios, para confundir os grandes. E essa campanha do Santo Terço iniciada por ele, hoje são mais de 4 milhões de famílias no Brasil que recebem a Mãe Peregrina. Porque Deus usa os humildes para confundir os grandes e para fazer as grandes coisas. Era o burrinho de Maria, o burrinho de Maria. Quando ele ia caminhando pelas ruas, muita gente dizia: você é louco caminhando com essa mãe. E ele dizia: existe o louco que precisa mesmo ir fazer um tratamento, e existe o louco de amor. Eu faço como uma loucura de amor. Ele não tinha medo nem vergonha.
Uma vez caminhando, um homem estava no boteco, estava no bar, dizia assim: João Possobon, o senhor vai e reza na casa de todo mundo, por que não vem rezar no boteco comigo? Fez para tirar sarro do João, né? O que o João fez? Foi e rezou o terço no bar com o homem. E no final do terço entregou uma florzinha na mão dele e falou assim, ó, guarda essa flor como um sinal do amor de Maria. No outro ano, quando ele volta para visitar aquela cidade, o homem sai da casa dele junto com a sua esposa e mostra a florzinha. João Possobon, está aqui a flor. Um ano depois, esse homem se transformou no homem do terço também. Então, olha só como o exemplo arrasta. Muito obrigado, Padre Vitor. Olha, gente boa, como o terço transforma. E não é a pessoa, é a graça de Deus. É Deus que está por detrás, que transforma. Por isso, eu convido a vocês a não ter vergonha desse instrumento, do rosário. Carrega sempre ele no bolso. A hora que você tiver oportunidade, em vez de pagar uma cerveja, paga um terço para o teu amigo. Entrega para ele um terço. Você vai estar transformando. Por mais que ele não conheça o que é o terço. Numa feira, estava uma senhora fazendo compra e levando o terço. E na feira ela se encontrou com um pastor. E aí o pastor olhou ali, ele sabia, né, aquela coisa que os católicos rezam lá, mas o pastor foi e começou a perguntar para ela, o que é isso? Você fez de ignorante. E aí ela disse, não, isso aqui é o terço, a gente reza. Mas o que é isso que vocês rezam aí? A gente reza o Ave Maria. Ah, só reza para Nossa Senhora? Ela olhou, não, com Nossa Senhora nós rezamos a Cristo. Por exemplo, aqui no primeiro mistério, a gente contempla o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Então a gente caminha 10 degraus com Nossa Senhora, meditando nessa passagem que vem o anjo e anuncia a Nossa Senhora. E aí o pastor começou a olhar ela e começou, não chegou ali com espírito de confronto, chegou com espírito para entender o que era aquilo. E ele saiu dessa conversa com essa pessoa tão simples, ele saiu edificado com o terço. Impressionante, uma pessoa tão simples e falando do Evangelho com Nossa Senhora. Por isso, gente boa, a gente tem que ter convicção naquilo que nós fazemos. A oração, ela transforma e deixa marcas. O poder, a riqueza, ela pode dar a felicidade, transformação no momento, mas às vezes ela deixa grandes cicatrizes. Com Deus, nunca teremos cicatrizes. As nossas feridas se curam as feridas dos outros. Ela traz unidade. Citando um exemplo deste homem, porque faz menos de 4 dias eu estive em Santa Maria para fazer uma imersão na vida deste homem, não somente eu, mas um grupo grande de padres. Nós estivemos lá para conhecer esse venerável João Luiz Possobon e estar um pouco no ambiente aonde ele transformou com o terço. E tem uma passagem ali que até o próprio Padre Vitor poderia contar, mas eu vou tentar me lembrar. Havia em 2 cidades pequenas, ali na redondeza onde ele frequentava, que os prefeitos estavam brigados entre eles e não conversavam. E João Possobon, sabendo disso aqui, o que ele fez? Olha o que é a pessoa quando tem essa intuição do divino. No limite entre as 2 cidades, ele foi e colocou uma ermida. O que é uma ermida? Um toco de madeira, uma imagem de Nossa Senhora. Só que ele pegou a imagem de Nossa Senhora, colocou o toco de madeira na divisa, para o lado de cá ele colocou a imagem de Nossa Senhora, e para o lado de lá que ele colocou a imagem de Nossa Senhora. E marcou um dia para inaugurar essa ermida. E convocou as pessoas das 2 cidades. E com isso aqui, João Luiz Possobon convocou também os prefeitos, dizendo, na tua cidade, no teu limite, vai ser inaugurado o espaço ali para Nossa Senhora. Era aquela ermidinha ali. Foi para o outro e disse também, no teu município vai ser inaugurado um espaço para Nossa Senhora, tal dia. O que aconteceu?
as pessoas se reuniram dessa cidade, e se encontrou os 2 prefeitos na inauguração da ermida que ele estava fazendo. E ali os prefeitos deram a mão um para o outro e prometeram amizade entre eles. Para surpresa de todos os que sabiam das grandes contendas que tinham ambos os prefeitos. Ele disse, impressionante. João Nesposobon, na sua simplicidade, com Nossa Senhora, ele veio unir os prefeitos que estavam brigados. Gente boa, nós percebemos que essa confiança em Nossa Senhora, essa seriedade na reza com Nossa Senhora, como ela nos usa como instrumentos para transformar. Eu vou dar um testemunho que eu escutei de um dos homens do terço. Ele tinha a sua família, tinha 2 filhos, a filha menor 13, o filho maior 16, e ele trabalhava como qualquer um de nós, né, Brasil afora aqui dos homens do terço. Só que com o tempo, ele começou a chegar mais tarde em casa. Né, vinha do trabalho, passava, não é no boteco que o João Nesposobon entrou, porque não é nessa região, passava no boteco tomar uma cervejinha. Aí chegava um pouquinho mais tarde em casa. De 1, passou para 2, para 3, aí rolava um truco, aí o truco já puxa mais umas 2 horas ali para dar um bom set, né, e gritar um truco na cara do outro, e foi passando o tempo, e com o tempo ele foi cada vez mais chegando tarde em casa. E com isso aqui a esposa começou a cobrar dele mais presença, chegar mais cedo em casa. Com isso aqui, consequentemente, começou as discussões, começaram as tensões dentro de casa. E aí chegou um momento que a esposa chegou para ele e disse assim não dá mais. Nós vamos embora da casa. Eu e os meus filhos, você fica. E aí ele pegou o carro, saiu transtornado, indignado, passou num bar para tomar uma cachaça, talvez para acalmar essa tensão. E na frente tinha uma igreja. E ali estava entrando homens ali. Mas ele seguiu na sua cachaça ali. E dali a pouco começaram a cantar. Ó mãe admirável, ó mãe, etc. E com isso aqui ele ficou tocado nisso aqui, viu só homens entrando lá, o que ele fez? Ele pegou e foi lá também, entrou dentro da igreja. E sentou lá no último banco e ficou vendo os homens rezar o terço. E ali começou a tocar no coração dele, a atitude dele e o que a esposa tinha acabado de falar para ele. Se seguir assim, eu vou embora. E aí ele estava chorando lá atrás, porque começou um processo no seu coração, ele estava chorando lá atrás. E um dos coordenadores foi lá e disse, Nossa Senhora te espera na próxima semana. Não perguntou porque estava chorando, porque estava ali, simplesmente disse assim para ele, Nossa Senhora te espera na próxima semana. Acabou o terço, ele foi o primeiro a pegar o olho da rua, foi para casa, mas aquilo ali ficou dando volta nele. Na próxima semana, Nossa Senhora te espera aqui. E ele voltou a próxima semana, aí consecutivamente deram um terço para ele, começou a frequentar o terço, e com isso começou um processo de transformação no seu coração. E ele disse, é isso que está me desviando da minha família, que é o dom mais precioso que eu tenho. E com isso começou ele deixar de passar no boteco depois do trabalho, chegar mais cedo em casa. E algumas coisas ele aprendeu ali no terço. Ele começou a dialogar com sua esposa, a conversar com seus filhos e não voltar com a cara cheia de algo para casa. E aí chegou o momento que ele, numa das refeições, ele disse, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu errei e eu prometo que vou mudar. Imagine a emoção nessa família. Meu filho abraçou o pai, a filha disse, pai, eu te amo. E ele escreveu uma pequena oraçãozinha que eu anotei aqui,
que eu quero ler para vocês do testemunho que ele deu. Ele diz assim: irmãos, eu estava morto e o terço me ressuscitou. Eu estava perdido e Nossa Senhora me encontrou. Minha família estava destruída e a Mãe Rainha a reconstruiu. Se eu hoje estou aqui, se meu casamento existe, se meus filhos me respeitam, é por causa desse terço aqui. E aí ele mostrou o terço assim. É por causa dessa mãe que não desistiu de mim. Ser fiel até a morte, irmãos, vale a pena a coroa da vida. A coroa da vida é real. E aqui vocês percebem que nós estamos falando, né, do herói hoje, da coroa, dessa passagem de Apocalipse. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Foi pela causa desse testemunho. É um testemunho mais ou menos recorrente nos nossos grupos do Terço dos Homens. Mas é muito profundo. Se a gente for ver, por detrás, né, se conecta com as palavras do Evangelho e a gente diz, é Deus que está agindo. Né? Usa o Terço dos Homens para levar as pessoas ao encontro com Deus. E isso se deve, gente boa, por causa da fidelidade de outros que estão rezando o terço nos seus grupos. Então o terço para nós não é somente um aspecto da nossa conversão, da nossa santificação, mas como é também um elemento evangelizador para transformar outros homens. Fazer a conversão destes homens, de trazer para a igreja, de trazer para a vida de encontro com Deus. Esses, gente boa, são os verdadeiros heróis. É aqueles que se encontraram consigo mesmo, se encontraram com os seus pecados, com as suas fraquezas, e disseram para si mesmo, eu sou maior do que isso aqui. Com a Mãe de Deus, com o seu Filho Jesus, eu vou me superar. A primeira grande luta de um herói é a luta consigo mesmo. Anselmo Green, um grande monge de espiritualidade, ele diz, o primeiro processo de conversão é um diálogo impiedoso contigo mesmo, sem piedade. Porque quem me conhece, somente eu e Deus, e mais ninguém me conhece. Então, quando a gente entra no santuário da vida, que é o meu coração e a minha consciência, é ali nesse santuário da vida que eu dialogo com Deus. É ali que eu vou buscar o meu momento de transformação. Senão, gente boa, a fé segue sendo show. Cristo não queria show. Cristo queria transformação. Queria conversão. Então vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus. Eu vou chamar o Padre Vitor aqui novamente. E eu vi um santinho na mão dele. Eu vou convidar para que a gente possa fazer a novena pedindo pela beatificação desse homem do terço aí, que é venerável. A gente espera prontamente que a igreja, ela beatifique este homem, que seja um forte exemplo de quem usou o terço. No manual oficial do Terço dos Homens, quem tem presente aqui, quem está nos acompanhando na televisão, pode pegar aí no teu armário o manual e abra na página 65. Ou também temos esta novena que é distribuído aqui. Então vai ter um momento de silêncio e aí cada um vai fazer também o seu pedido. Rezamos juntos. Deus, nosso Pai, fizestes de João Luiz Poçobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a Mãe Rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua bondade,
este servo seja canonizado e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto necessito. Neste momento, cada um pensa uma graça. Rezamos. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Eu convido o Padre Vitor para que juntos possamos dar a bênção. Pela intercessão da Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, de São José, que Deus Trino derrame a sua bênção sobre cada um de nós, sobre nós, homens do terço de todo o Brasil. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.